Boa tarde, companheiros e companheiras, estudantes, professores, servidores da universidade. Com certo atraso, vamos dar início à nossa atividade. E só relembrando, a gente está fazendo um ciclo de debate sobre a indústria 4.0. Nós fizemos um primeiro lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde o tema era a indústria 4.0 de forma geral. E a ideia do ciclo é abordar diferentes etapas ou diferentes processos que compõem a indústria 4.0. Um dos temas que foi sugerido no nosso primeiro debate foi a importância da educação no desenvolvimento tecnológico e o que isso impacta no futuro da industrialização ou no futuro da indústria do Brasil ou no futuro dos trabalhos ou dos trabalhadores no Brasil. Então, mais do que a importância do debate, trazer esse debate para uma universidade federal, que foi uma grande luta, inclusive o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele teve ao lado de tantas outras associações, na luta por trazer essa universidade para cá, fazer o debate aqui é um gesto interessante, tanto para os trabalhadores que têm oportunidade, muitos aqui, de vir a primeira vez numa federal, conhecer como é o ambiente, e até fazer esse debate no saguão, que é algo que a gente não está muito acostumado, mas também no momento que se discute a importância dos investimentos em educação e o quanto os anúncios de corte na educação pode comprometer o futuro, seja ele acadêmico, ou seja ele da produção industrial no Brasil, fazer esse debate aqui, ele é necessário, ele é urgente e ele é extremamente importante para cada companheiro e companheira que está aqui. Para conduzir os trabalhos, vou chamar aqui a minha companheira Laura Passarella, companheira vice-presidente do DCE aqui da Universidade Federal, ela que é estudante do bacharelado em Ciência e Tecnologia, e eu passo para ela que vai tocar os nossos trabalhos aqui hoje. Então, não deixem, quem quiser já ir mandando, a dinâmica é a mesma, tem o telefone do WhatsApp, pode mandar mensagem no WhatsApp. A gente está tendo transmissão online, tá, Laura? Então, quem está nos assistindo através da transmissão online, pode também participar e mandar mensagem. E depois também a gente vai abrir o microfone, a oportunidade também para quem está aqui se manifestar. Então, Laura, é com você, bom debate e vai lá. Obrigada. Boa tarde, boa noite a todas e todos presentes. Gostaria de começar agradecendo a presença de todos aqui. Eu acho que esse debate, que a gente vai fazer hoje, ele é de extrema importância e trazer esse debate entre os estudantes e os trabalhadores, porque o desenvolvimento tecnológico hoje no nosso país, ele está ameaçado, ele está comprometido com as políticas do atual governo, de cortes na educação, nas universidades públicas, e eu acho que é fundamental que a gente debata o papel da educação no desenvolvimento tecnológico no nosso país. Então, agradeço a todos pela presença. Vou agora anunciar quem são os debatedores que a gente pensou para essa mesa, para a gente iniciar o debate. Então, a gente, sai da frente, convidou a Maria Carlotto, que é presidente do ADUF e professora aqui de Relações Internacionais e da pós-graduação em Economia Política Mundial. Muito obrigada pela presença, professora. Compondo a mesa também o Wagner Carvalho, que é vice-reitor da UFABC e professor de Química aqui na universidade também. Obrigada, professor. E gostaria de chamar a compor a mesa o Aroaldo Oliveira, que é secretário-geral dos Sindicatos Metalúrgicos aqui na ABC. Então, gostaria de começar, então, dando a palavra à professora Carlotto para iniciar o debate. Pode. Talvez me avisar quando faltar 10. Aí depois quando falta 5. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria... tá bom. Se você quiser... Tem um laser? Tá bom. Obrigada. Vou deixar ele aqui.
Bom, boa tarde a todas e todos. Queria dizer que é uma satisfação muito grande ver esse pátio da UFABC repleto de pessoas de fora da universidade. Eu acho que nós estamos num momento onde a universidade está ameaçada, né, por uma série de inverdades que se diz sobre ela, sobre o que ela faz, sobre qual é a sua função. E esse momento, apesar de muito ameaçador, é também uma oportunidade para a gente rever talvez um isolamento que é improdutivo para a própria universidade. E, de certa maneira, a minha apresentação e a história que eu quero contar para vocês hoje, que tem a ver com as políticas para a indústria 4.0, ela, de certa maneira, reconhece isso, né? Que o afastamento entre a universidade e a indústria, ela é absolutamente improdutiva para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento industrial e também, em certa medida, para o próprio desenvolvimento econômico e social. Então, antes de entrar, né, eu vou fazer aqui uma volta um pouco para localizar em que contexto emerge esse debate sobre a indústria 4.0, né, e do que a gente está falando exatamente do ponto de vista do sistema internacional, que é onde eu trabalho mais propriamente, né, como a Laura falou, eu sou professora de Relações Internacionais e de Economia Política Internacional, que é uma área que se preocupa com os processos desiguais de desenvolvimento e as hierarquias internacionais que resultam disso, né? Então, a nossa preocupação com o papel da ciência e tecnologia e da educação, de certa maneira, responde a essa preocupação, né, com os níveis desiguais de desenvolvimento. Então, o debate sobre a indústria 4.0 é hoje um dos temas mais quentes, digamos assim, na academia, seja na universidade, na área de ciências sociais, economia, de modo geral, tá? Porque ele é um dos grandes processos que estão transformando os cenários que nós conhecíamos, e é sobre isso que eu vou falar, né, sobre política de desenvolvimento, sobre processos de desenvolvimento. Um outro tema quente, né, vocês sabem bem, são as crises da democracia, né, que também nós estamos assistindo, um processo relativamente inesperado, assim como, inesperado talvez seja a palavra, mas recente, assim como a emergência da indústria 4.0. Então, para vocês terem uma ideia, acho que é importante também comunicar, falar isso para vocês, esse tema é tão quente que a gente tem aqui na UFABC um núcleo estratégico de pesquisa, chamado Núcleo de Estudos, né, Estratégicos em Desenvolvimento, Sustentabilidade e Democracia. E nós estamos justamente nesse momento discutindo um projeto temático, que é um projeto de pesquisa amplo, né, para ser enviado para a FAPESP, cujo tema é Indústria 4.0, ou Capitalismo 4.0, e entre vários desdobramentos, né, suas consequências para a democracia, para a sustentabilidade, ou seja, para o meio ambiente, para o emprego e tudo mais. Então, para vocês verem como esse é um tema quente, né? Antes também, enfim, acho que também num nível um pouco introdutório, é importante dizer que existe uma controvérsia de fundo quando a gente fala de indústria 4.0. Né? Que controvérsia basicamente é essa? Qual é a magnitude da mudança, né, que nós estamos enfrentando? Então, só para vocês terem uma ideia como é que isso aparece, algumas pessoas dizem que nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial, né? Então, nós tivemos várias revoluções, a emergência do vapor, da eletricidade, depois da computação e das novas tecnologias de comunicação, e agora nós estaríamos diante de uma 4ª revolução industrial que transformaria completamente todos os setores da indústria. E outros vão dizer que isso, na verdade, não é bem assim, que a 4ª revolução industrial só é um desdobramento da revolução computacional. Tá? Isso parece uma bobagem, né, é só uma questão de como chamar um processo de mudança. Mas tem um ponto importante aqui, que é o seguinte: existe muita propaganda em torno da Revolução 4.0, da indústria 4.0. Então, para vocês terem uma ideia, para eu não me perder muito aqui, eu orientei um trabalho de conclusão de curso nas relações internacionais de uma aluna. O título do trabalho era a 4ª Revolução Industrial, a invenção de uma ideia. Então, o que ela mostrava? Que o Fórum Econômico Mundial,
que é, enfim, o Fórum de Davos, né, que reúne as maiores empresas do mundo, começou, de repente, a pautar a quarta revolução industrial como um processo que viria e transformaria a indústria e mudaria tudo, e todo mundo, de repente, os estados, né, em todos os níveis, seriam transformados pela internet das coisas, pela computação remota e tudo mais. O que era interessante é que, quando a gente olhava, os financiadores do evento eram justamente as empresas que vendiam os serviços que eles estavam dizendo que seriam revolucionários, né? Então, tem muito de, né, interesses em volta dessas ideias. É importante que a gente tenha isso em mente, né? Então, essa perspectiva crítica para esses processos, ela é muito importante. Qual é o risco, né? É que a gente ignore o fato de que uma grande transformação está em curso. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, ser crítico e, ao mesmo tempo, ser realista para olhar que, de fato, tem uma mudança muito grande acontecendo e ela é recente, tá? O que eu acho mais fundamental, da perspectiva da onde eu enxergo, é que essa mudança, ela não é só, ela seja menos radical do ponto de vista técnico. Em que sentido eu estou querendo dizer isso? Que, claro, muitas mudanças técnicas nas plantas produtivas virão por aí, tá? Mas ela é mais relevante nesse primeiro momento do ponto de vista da estratégia dos estados nacionais. Então, para vocês terem uma ideia, o volume maior de investimento na indústria 4.0 está partindo dos grandes estados centrais. Então, do que eu estou falando concretamente? O Japão, a Alemanha e os Estados Unidos são os países, os estados nacionais, tá, desses países, são os que mais investem em política para a indústria 4.0. Nós estamos falando de bilhões de dólares investidos por esses estados nisso que a gente está chamando de indústria 4.0. O que é relevante, tá, é que essa política que esses estados estão fazendo, e aqui a gente entra no tema propriamente da nossa discussão, elas não são políticas de educação, como a gente conhecia, elas não são somente isso, são também isso. Elas não são somente políticas de ciência e tecnologia ou de pesquisa e desenvolvimento tradicionais, e não são política industrial, como a gente fazia antigamente, tá? São políticas, digamos, os grandes programas estatais para a indústria 4.0 são uma política pública de nova geração, porque elas mesclam tudo isso, tá? E o que é interessante é que, ao mesmo tempo que eles estão fazendo política industrial, eles estão fazendo política educacional e estão fazendo política de ciência e tecnologia, tudo junto e misturado, se vocês quiserem. E essa é a grande revolução do ponto de vista da política pública, tá? São milhões de dólares, de euros, de ienes, se vocês quiserem, que estão sendo investidos nessas áreas, tá? E, obviamente, como o sistema internacional mudou muito recentemente, quem não podia ficar de fora e entra com uma política agressivíssima nessa área é a China, tá? Também com um programa estatal para política industrial, de educação e de ciência e tecnologia, tudo junto e misturado, que é o que a gente chama de política para a indústria 4.0. Tá? O que é relevante é que essa política, ou seja, a ação agressiva dos estados nessa área, melhor dizendo, ela bagunça tudo o que nós sabíamos até então sobre como o sistema internacional estava organizado, ou seja, como a divisão internacional do trabalho estava organizada. Tá? E aí eu vou fazer um parênteses para vocês entenderem exatamente o que eu estou querendo dizer. A partir do final dos anos 70, as empresas multinacionais norte-americanas, mas também as alemãs menos, mas as japonesas, mas sobretudo as norte-americanas, passaram a investir cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, né? Então, os grandes laboratórios de pesquisa e desenvolvimento se localizavam nos Estados Unidos e tinham, né, uma parcela muito grande dos lucros reinvestidos nessa área, ao mesmo tempo que elas terceirizavam as suas plantas produtivas para países com mão de obra mais barata, né? Um processo que vocês mais ou menos acompanharam e conhecem, né? O destino preferido nesse momento era
a Ásia, né, que era onde tinha a mão de obra mais barata, os sindicatos mais fragilizados, né, porque a América Latina, anos 70, não preciso nem dizer, vocês conhecem essa história, nós estávamos na emergência de um processo sindical muito forte, mas não é por isso só, tem outros processos, tá. Enfim, eles transferem essas empresas para a Ásia. O que acontece? Como é que isso foi sustentado? Porque, de um ponto de vista econômico, significava que a grande produção de valor material estava fora dos Estados Unidos, ou fora do Japão, fora da Alemanha, né? Então, como é que esses países continuavam acumulando riqueza? Através de uma política agressiva de propriedade intelectual. Então, esse conhecimento que eles produziam nos Estados Unidos era todo protegido por propriedade intelectual, e os países pagavam royalties, né? Ou seja, pagavam para usar esse conhecimento. Tá? Então, a partir dos anos 70, também os Estados Unidos investem numa política agressiva de fortalecimento da propriedade intelectual em âmbito internacional. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em 94, finalmente, os Estados Unidos conseguem aprovar um acordo internacional de propriedade intelectual no âmbito da OMC. E essa curva que vocês estão vendo, ascendente aí, é o pagamento de royalties de propriedade intelectual para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos conseguem se sustentar, né, importando bens, porque ele compensa, em parte, esse déficit com os ganhos de propriedade intelectual. O problema é que isso não é suficiente, por um lado, para conter o déficit dos Estados Unidos, que estão importando bens da Ásia, e mais importante do que isso, e aqui é que entra a indústria 4.0, é que a Ásia não ficou somente produzindo bens materiais, né, enfim, mercadorias sem importância. Ela passou, justamente porque ela investiu em política educacional. Tá? A China investe muito em política educacional, a Coreia investe muito em política educacional, e lá ninguém corta verba para a universidade federal, para a universidade pública. Pelo contrário, eles aumentam o gasto em universidade pública. Tá? E também porque eles fizeram uma política de ciência e tecnologia muito agressiva, a China começa a emergir ao longo dos anos 2000 como uma grande produtora de conhecimento. Então, o que acontece a partir do final dos anos 2000? Né? E aí eu estou falando sobretudo da relação entre a China e os Estados Unidos, mas não só, tá? A Europa e o Japão e os demais países da Ásia entram nesse jogo. Se percebe que não adianta fazer política de inovação, não é que não adianta, é uma fragilidade da política de inovação estar longe das plantas industriais. Porque parte importante do processo de inovação acontece nas plantas industriais, com os trabalhadores e os engenheiros que operam o processo industrial. Então, vocês estão vendo, nesse momento, todos os países, né, tanto o Japão quanto os países europeus, né, a Alemanha, mas particularmente os Estados Unidos, com uma política de reindustrialização. E não é só, claro que tem muita retórica do Trump, claro que tem uma questão, né, de um desemprego estrutural, mas tem uma percepção que vários analistas, né, dessa área de política de inovação têm apontado, que é uma fragilidade desse modelo que eles desenvolveram. Né? Então, eles concentram a produção de conhecimento no centro e transferem as fábricas, as plantas industriais para outros países. Tá? E estão protegidos por uma legislação de propriedade intelectual. Bom, e claro que isso é um mecanismo poderoso, mas não garante, porque o conhecimento, né, que está protegido por esses recursos, vocês sabem disso melhor do que eu, ele está, digamos, do ponto de vista tácito, né? Ou seja, ele está também embutido nas máquinas, naqueles que vão operar as máquinas. Então, o conhecimento é algo muito difícil de você encapsular, digamos assim. Então, é justamente por isso que a política de inovação, de ciência e tecnologia, ela pressupõe uma certa proximidade com as plantas industriais. Então, de certa maneira, todo o investimento que tem sido feito na indústria 4.0 parte desse diagnóstico, né, que é preciso reaproximar a política de ciência e tecnologia, a política de educação das plantas industriais de uma maneira muito mais forte do que vinha sendo feito até então. Tá?
já estou concluindo. Então, é esse o cenário da indústria 4.0. Obviamente que por trás disso tem uma questão que a gente também não pode se iludir, tá? Porque eu estou falando das políticas do Estado, né? Ou seja, dos Estados nacionais que querem ter a hegemonia tecnológica. Mas a indústria 4.0 também tem, digamos, embutidos o interesse das empresas que querem trazer de volta as plantas industriais para o centro, ou seja, para próximo dos seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, para continuar controlando o processo, sem, no entanto, ter o ônus, né, daquilo que a gente sabe, né, que marca a relação capital-trabalho, que é a organização sindical e, portanto, massas de trabalhadores novamente pressionando os salários para cima. Porque vocês sabem que desde os anos 70, né, vocês podem olhar qualquer dado, desde que se quebra a estrutura sindical, por exemplo, nos Estados Unidos, os salários estão praticamente estagnados, porque o movimento sindical é o que pressiona todos os salários para cima, não só os do setor industrial, e é justamente por isso que na América Latina, por exemplo, e aí voltando para o nosso contexto, que é como eu fecho, desde os anos 50, por que os economistas diziam que a América Latina precisava se industrializar? Porque era a única forma de elevar salários. Era através da industrialização, que é onde o movimento sindical tem mais condições de se organizar e pressionar os salários para cima. Todo o diagnóstico do processo de industrialização estava, em grande medida, assentado também nessa percepção. O grande problema, no caso da América Latina, e aí eu já vou, e do Brasil, né, dentro desse contexto, é que nós, enquanto a Ásia estava fazendo uma política de industrialização e de investimento em políticas educacionais e de ciência e tecnologia desde os anos 90, nos anos 90 nós estávamos nos desindustrializando, certo? Diminuindo o investimento nas universidades federais, esse foi o cenário dos anos 90, e em ciência e tecnologia. Nos anos 2000, isso se inverte, mas não a ponto de superar a situação de destruição que havia sido criada. Então, para vocês terem uma ideia, nós aumentamos o número de universidades federais, nós aumentamos o número de vagas, nós aumentamos o investimento em ciência e tecnologia, mas não num volume que fosse capaz de gerar, digamos, uma transformação estrutural e reverter o processo que vinha sendo construído desde os anos 90, né, ao longo dos anos 90. Que desmontou toda a nossa política industrial. Vocês sabem que nós tivemos um presidente nos anos 90 que dizia que a boa política industrial é não ter política industrial, né? Quanto mais política de ciência e tecnologia e política educacional. Então, a América Latina, ao longo dos anos 2000, tentou reverter, e em alguma medida reverteu esses processos. Para vocês terem uma ideia, já estou concluindo, a Bolívia e o Equador, que tiveram políticas... É interessante porque são países pequenos, muito ligados à exportação de commodities, mas que fizeram política industrial, política de ciência e tecnologia, e chegaram a aumentar a participação da indústria no PIB, né? O caso do Brasil, a gente teve em vários setores aumento do emprego industrial, mas não a ponto de reverter aquela tendência de desindustrialização que se desdobra nos anos 90. E desde 2016, todos esses processos se reverteram. E atualmente ainda de forma mais radical. Então o governo, por exemplo, nós estamos diante de 15 milhões de desempregados, certo? Não há nenhuma política industrial ou de nenhum tipo sendo feito para reverter isso, a não ser uma aposta numa suposta reforma da Previdência, né, que seria aquilo, digamos, que vai ser o Éden. Ou seja, enquanto todos os países estão fazendo política para a indústria 4.0, com o investimento do Estado, o nosso Estado quer cortar investimento no ganho dos mais pobres. Ou seja, com esse tipo de política, nós não vamos superar o nosso lugar absolutamente subordinado no sistema internacional. E eu vou dizer para vocês, vai ficar cada vez pior, porque esse gap só vai aumentar. Então, sem reindustrialização, sem política educacional, sem política de ciência e tecnologia integrado, nós não vamos conseguir superar essa situação. Então, eu acho que qual que é o nosso desafio? É conhecer o que já vem sendo feito nessa área, certo? E partir daí para desenhar uma política efetiva
para a gente enfrentar esse novo momento do cenário internacional que a gente está chamando de indústria 4.0. É isso. Obrigada. Muito obrigada, professora. Agora eu gostaria de passar para o professor Wagner apresentar o ponto do debate. Muito obrigado. Eu peço licença de ficar em pé. Pode ser? Tudo bem? Vai dar mais trabalho aí, mas é que eu não dou conta de ficar sentado ali, não. Pois é. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Muito obrigado pelo pessoal que hoje faz parte da nossa comunidade, pelos externos que hoje estão aqui, ou pela primeira vez, ou que já vieram em outras oportunidades. A ideia é que nós tenhamos aí, agradecer muito a organização desse evento, a ideia é que nós tenhamos cada vez mais oportunidades como essa, para poder falar, inclusive, quem é a Universidade Federal do ABC. Quem somos nós dentro do ABC? É claro que é muito fácil para todas, para todos, identificarem que somos uma universidade federal, que temos 2 campi, esse campus aqui em Santo André, outro campus em São Bernardo, mas o que significa nós termos uma universidade federal na região do ABC? Qual a razão pela qual nós estamos aqui? E uma das razões fundamentais, básicas, é exatamente no rumo dessa discussão que nós estamos tendo aqui hoje e que a Maria já colocou vários itens, várias questões bastante importantes para a gente refletir. Não existe razão de ser da universidade, e eu estou dizendo dessa Universidade Federal, se nós não temos o desejo, o interesse, a possibilidade de interagir com toda a comunidade que está aqui na região do ABC. É claro que uma universidade, no seu caráter federal, pretende colaborar com a promoção, progresso nacional do país como um todo. Mas onde nós estamos? Na região do ABC. E, portanto, as nossas iniciativas, obrigatoriamente, têm que ter um primeiro olhar para a nossa região. E é essa a situação de hoje. Quando nós falamos universidade federal, o que significa uma universidade federal? Ela é pública. E por que ela é pública? Porque ela está aberta para todo mundo. Ela é gratuita. Aliás, ela é paga pelos nossos impostos, né? Ela é gratuita. Ela é plural. Por que ela é plural? Ela está aberta para quem tiver o interesse de participar das suas atividades. E é o que nós temos aqui hoje representados. Por que ela é de ponta? Porque nós temos que trabalhar nessa situação, inclusive, de desenvolver tecnologia, de transferir tecnologia para os segmentos que assim o desejam. E nós sabemos que a quase totalidade, para não dizer todos os segmentos hoje, dependem de desenvolvimento de tecnologia, inclusive para sobreviver. Eu não estou dizendo nem para progredir, mas inclusive para sobreviver. E essa é a situação da universidade hoje. Nós não temos, nunca tivemos, qualquer pretensão de serem identificados, por exemplo, como uma redoma dentro da região. É uma redoma inacessível, é uma redoma da elite. Que elite é essa, gente? Que elite é essa? Se nós pegarmos a avaliação econômica dos alunos que nós recebemos, a ampla maioria é de alunos de baixa renda. Muito embora a gente identifique, sabe, informações as mais variadas nos meios de comunicação, que a Universidade Federal é uma elite dentro do país. Onde está essa elite? Agora, se falarem é uma elite em termos de conhecimento ou de produção de conhecimento, eu gostaria de dizer que sim, no bom sentido dessa situação. Que nós temos que gerar conhecimento, nós temos que transferir este conhecimento para a sociedade. É essa a situação. Então, num evento como esse, a discussão do papel da educação, e nesse particular agora, do papel da educação numa instituição pública federal, é de fundamental importância. Qual é o nosso papel? É o papel de formação,
de toda essa comunidade que nós temos de alunos, no nível de graduação, no nível de pós-graduação. É o nosso papel dar educação, é o nosso papel desenvolver com ações de pesquisa, com ações de extensão, tecnologia, desenvolver e transferir tecnologia. Então, as possibilidades que nós temos hoje de interação com a sociedade já existem e é um trabalho contínuo para que elas tenham cada vez mais segmentos, cada vez mais canais, de tal maneira que a sociedade possa interagir conosco. Se nós não interagirmos, acabou o objetivo primordial da universidade. Se a gente fala em transferência de tecnologia, bom, são duas coisas então, formação de pessoal e transferência de tecnologia. Quando a gente fala em transferência de tecnologia, existe uma situação que é um dogma, que a gente tem tentado quebrar ao longo do tempo. O dogma é o seguinte: a indústria tem uma determinada forma de ver as coisas, fala de uma determinada maneira, e a universidade é uma outra língua, fala de uma outra maneira, e as duas não se conversam. Esse é um dogma antigo. As razões pelas quais eles existem, eu nem quero discutir, mas a Maria com certeza trabalha bastante com isso também. Mas o que eu quero dizer é que não é verdade. Existem limitações, existem. Mas eu vou dar exemplo para vocês de uma das ações que nós temos de interação com a indústria. Na pós-graduação, nós temos um programa que se chama Doutorado Acadêmico Industrial. Esse programa de doutorado prevê projetos de pesquisa que são desenvolvidos obrigatoriamente em parceria. Então nunca é isoladamente na universidade. E para isso nós temos que ter convênios com indústrias da região. É fácil você fazer o convênio? Não é. Porque num primeiro momento sempre existe um pé atrás, ou às vezes os dois pés atrás. Então a gente se apresenta em uma determinada indústria e fala: olha, nós estamos querendo desenvolver projetos em parceria com vocês, projetos que nós mesmos, universidade, financiamos, alunos que vão desenvolver o projeto com financiamento nosso, ou seja, a despesa da indústria é praticamente nenhuma, e existe um receio. Num primeiro momento, todas as discussões eram no sentido do receio. Nós temos esse programa já de 4 para 5 anos. A partir do momento que essas barreiras começaram a ser quebradas, aquelas empresas que aceitaram receber alunos para desenvolver projetos que sejam de interesse comum, e aí deixar essa coisa clara também, o interesse tem que ser comum. Nós não estamos somente fomentando a atividade da empresa, mas nós também estamos fomentando o conhecimento, tanto o conhecimento da instituição, como o conhecimento dos próprios alunos envolvidos. A partir do momento que se quebra essa resistência inicial, todas as empresas, sem exceção, nos solicitaram novos alunos, novos projetos para serem desenvolvidos. Então, assim, é difícil o contato? É, mas num primeiro momento, porque depois a gente consegue quebrar a coisa e mostrar que a interação é possível, e não só possível, é necessária. Na medida em que a gente trabalha, então, tanto na formação das pessoas, quanto no desenvolvimento da tecnologia, nós estamos aprimorando as formas de interação. E é essa a situação que nós temos hoje. E, aliás, eu gostaria até de fazer um convite ao sindicato dos metalúrgicos, que nós estamos programando para o dia 29 de julho um evento aqui na universidade, porque até o momento nós temos esse chamado Doutorado Acadêmico Industrial. No dia 29 de julho nós vamos lançar o outro programa, que é o Mestrado Acadêmico para a Inovação. Também é para vocês terem uma ideia, essa situação do Doutorado Acadêmico Industrial foi uma iniciativa pioneira aqui na universidade. Nós contamos com o apoio do CNPq, que é a Agência de Fomento Nacional, mas a universidade foi a pioneira para desenvolver esse projeto. E aí eles nos colocaram essa incumbência de avaliar qual seria a capacidade da instituição pública federal em interagir com as indústrias.
E aí recebemos essa incumbência. A coisa funcionou tão bem que a discussão agora passou para um novo projeto piloto, que é esse do mestrado acadêmico para inovação. Nós vamos lançar isso agora, então, no dia 29 de julho, e já de antemão convidando o sindicato para que participe, porque é um dos principais elos de ligação que a gente pode considerar e deve considerar para essa interação. Tá? Então, as iniciativas existem, além desta situação. Como é que está o tempo aí? 10. Além desse tipo de iniciativa, uma outra situação que vale muito a pena comentar é que, às vezes, pode parecer que está muito distante a formação em nível de pós-graduação estrito sensu, que é doutorado e mestrado para algumas pessoas. Por outro lado, nós temos a oportunidade também de atividades de extensão, particularmente extensão tecnológica, na qual cursos podem ser oferecidos sob demanda de alguns segmentos. Então, a construção desse tipo de proposta está totalmente aberta. E aí, é claro, de antemão vou falar para vocês, nós temos capacidade de fazer tudo que vier de demanda? É lógico que não. Não temos. Aliás, até a Maria tocou nesse assunto, né? Nós temos dificuldades orçamentárias. Isso não é segredo para ninguém. Nós temos ataques em relação à manutenção da universidade como tal. Não é segredo para ninguém. Apesar disso, é que eu estou falando para vocês, que várias iniciativas existem e estão sendo fomentadas. Então, a pós-graduação estrito sensu, nos seus níveis de mestrado e doutorado é um caso, e o outro caso que eu estou chamando a atenção agora é da extensão. A extensão tecnológica são cursos de menor duração, que são mais adequados para, por exemplo, quem está no mercado de trabalho procurando alguma forma de aprimoramento da sua formação. Então, isso é possível, existem canais totalmente abertos hoje para a proposição, de tal maneira que a gente possa discutir, e as discussões não são estritamente naquela condição. Um grupo tem uma demanda e a universidade supre essa demanda. Não é esse o objetivo. Um grupo tem uma demanda, pode oferecer uma contribuição para a formação do próprio grupo e nós participamos com uma outra parte. É interação entre os segmentos. Tá? É essa a situação, porque sozinhos nós também não conseguiríamos fazer. Às vezes são coisas muito específicas que nós também precisamos de apoio. E nessa condição de apoio, nós temos buscado parcerias com várias instituições da região. Quer seja ligado aos municípios, quer seja ligado ao ramo industrial, nós temos buscado essas parcerias. Então, apesar de todas essas condições que hoje para nós são bastante desfavoráveis, de orçamento, de divulgação contra, as ações estão aí, disponíveis, e eventos como esse é para deixar vocês com a informação de que é possível. E o mais adequado seria que cada um de vocês pudesse retornar aos seus locais de origem e divulgar que a universidade está aberta, que a universidade deseja, que é papel da universidade fazer parte da sociedade. Então, isso eu deixo de maneira bastante clara para vocês e espero um retorno muito próximo de todos e todas que tiverem interesse, que tiverem o desejo, não somente individual, particular, mas dos locais de onde vocês estão vindo, das comunidades que vocês representam. Então, estamos aí à disposição, é o nosso papel. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem vindo. Acho que nós temos um período depois para bater papo, Laura. É isso? Tá bem. Então tá, gente. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Viu? Você pegou minha cadeira, né? Você sentou na minha cadeira. Gente, antes de dar continuidade nas falas, eu gostaria de lembrar que a gente está recebendo perguntas pelo WhatsApp, no número que estava na tela, no número que já vai estar na tela, e a gente já está ali. Então, quem quiser já mandar perguntas, a gente vai abrir agora para algumas perguntas que chegaram. E a ideia é que daí cada um tenha 5 minutos e a gente dá continuidade. Eu também vou, mas é só para a gente... a primeira pergunta é: o que pode ser feito para que as universidades saiam da bolha e sua produção científica possa atender a sociedade?
enviada por Marcos Vasconcelos, que é metalúrgico. E a outra pergunta é como o investimento em educação pode gerar empregos? William da Silva. Então, eu acho que a gente pode abrir 5 minutos para cada um responder, dar a sua opinião sobre essas duas perguntas. A gente volta depois, em seguida, para minha fala e para do Aroaldo. Tá bom? Quem quer começar respondendo? Tá bom. Eu posso responder. Bom, eu acho que, primeiro, bem rapidamente, né? Eu acho que a principal forma da universidade sair da bolha, entre aspas, né, eu acho que a gente até já avançou nesse sentido, e o Wagner tocou um pouco nessa questão, se abrindo para novos setores sociais. Tradicionalmente, as universidades eram muito elitistas, certo? Mas foi feita uma política nos anos 2000, 2010, né, sobretudo através das cotas para as escolas públicas e dentro das cotas para as escolas públicas, cotas para a população, para pretos, pardos, indígenas, né, o que a gente chama de PPI, e hoje 50% das vagas da universidade, em todas as áreas, estão reservadas para quem vem da escola pública. Então isso já abre a universidade, certo, para novos setores sociais. O problema é que, como eu falei na minha apresentação, enquanto os outros países investem muito em ensino superior, tem programas enormes de universidades, as nossas universidades ainda são muito pequenas, muito pequenas. Pra vocês terem uma ideia, só do que eu estou querendo dizer, assim, o Brasil, se diz que a gente gasta muito, só que o Brasil é dos países que tem o mais baixo índice de pessoas, né, jovens no ensino superior, né, naquela idade considerada ideal do mundo, né? Nós temos uma porcentagem ainda muito baixa de pessoas que frequentam a universidade e dentro desse setor, dos que estão na universidade, ainda uma parcela menor ainda está na universidade pública. Porque a gente tem uma política de incentivo da expansão do ensino superior via universidades privadas, né? Que não é que a gente considere elas um horror, nem nada disso, mas o correto seria que grande parte das vagas estivessem no setor público, gratuito, né, que é o setor que faz pesquisa, então a universidade poderia se abrir muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque parte da mudança da cultura da universidade vem desses novos setores, né? Então, à medida que as pessoas vêm com novas experiências, novas questões, né, frequentando a universidade se coloca a pensar também essas novas questões. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né, banal, mas quando as mulheres entraram no ensino superior, casualmente se começou a estudar mais a desigualdade entre homens e mulheres. À medida que os negros entram na universidade, os estudos sobre a questão étnico-racial avançam. Quando os metalúrgicos, né, chegam na universidade, a questão, né, questões ligadas à qualidade do trabalho e tal, também surgem, porque as pessoas vêm com experiências. Lógico que a gente tem a nossa cultura de pesquisa, mas essas novas experiências são importantes. Tá? Então, eu acho que a principal medida seria a expansão das vagas, né, do ensino superior. Enquanto isso não acontece, e nós estamos lutando, né, para que isso aconteça, mas enquanto isso não acontece, tem uma série de medidas. Eu acho que o Wagner, aliás, toda a apresentação dele, ele é a melhor pessoa para falar sobre isso, foi nesse sentido. Nós temos doutorados acadêmico-industriais, agora com mestrado acadêmico voltado para a inovação. Eu acho que é uma enorme oportunidade, né, para vocês entrarem na universidade para fazerem seus mestrados, né, pesquisando temas nas indústrias e empresas que vocês, né, trabalham. Eu acho que esse é um caminho. O outro são os projetos de extensão, né, que acho que a gente poderia, eu sei que eu já acompanhei alguns que foram feitos com o Sindicato dos Metalúrgicos, mas nós podemos fazer mais eventos desse tipo. Então, existem já uma série de políticas para além dessa mais estrutural. A segunda pergunta qual era mesmo? Desculpa. Se o investimento em ensino superior pode gerar empregos. Bom, eu acho que é 1 minuto, então vou ser muito breve. Veja, toda a minha apresentação foi nesse sentido. O que a gente sabe sobre desenvolvimento? Não isso, enfim, meio ponto, não vai ser cortando salário e pensões das pessoas que giram a roda da economia que nós vamos resolver o problema do desemprego. Nós já tentamos isso nos anos 90, não funcionou, certo? E não vai ser agora que vai funcionar.
né, independentemente da discussão técnica que possa ser feita sobre a reforma da Previdência. Investir todas as nossas fichas nisso é uma política errada. Qual seria a política correta? É o que os países avançados estão fazendo. A China, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, que são aqueles que estão tentando enfrentar a sério o problema do desemprego estrutural. O que eles estão fazendo? Investindo em política industrial, em parceria com o ensino superior e com política de ciência e tecnologia. Não tem caminho fora disso. A gente vai querer inventar a roda? A gente vai quebrar a cara, certo? Então, o correto seria uma política de investimento pesada nessas áreas. Antes de passar a palavra para o Wagner, lembrando que o número, para quem quiser mandar pergunta, participar do debate, mandando a sua pergunta, é 97407-3791. Então, quem quiser mandar, é importante a gente participar do debate, botar nossas dúvidas, esse é o espaço. E também lembrando que está passando a lista de presença, então é importante assinar também. Galera aí também vale horas, então é importante, né, sempre ganhar horas complementares. Passar a palavra então para o Wagner para responder as perguntas. A primeira que fala sobre a bolha, eu acho que eu falei exatamente sobre isso, só que eu acho que eu usei redoma, acho que foi a palavra, mas foi um sinônimo. A ideia de todas as atividades da instituição é estourar essa bolha, né? Nós não viveremos se por acaso a gente permanecer na bolha. Então, divulgação, eu acho que é a palavra-chave nesse processo todo. Em todas as oportunidades que nós temos encontrado, nós temos feito divulgação, e eu estou dizendo, não é só divulgação da universidade em si, é divulgação dos produtos que ela pode oferecer para a sociedade. Então, eu não sei se vocês chegaram a ver, por exemplo, que houve aqui no shopping, aqui do lado, um momento em que nós fizemos uma divulgação lá. Nós tivemos um trabalho, ou alguns já, no Sabina. Em todos os ambientes, quer sejam públicos ou não, mas que tenham possibilidade de concentração grande de pessoas, a gente tem feito esse trabalho que é justamente para mostrar a cara da universidade e mostrar que não existe limitação para o acesso de quem deseja ter algum conhecimento que é gerado ou que é oferecido pela instituição. Então, eu acho que a chave para todo esse processo é divulgação, que é o que nós temos feito na medida que o nosso braço permite. A segunda do investimento, a Maria já falou exatamente isso. Gente, você pega alguns países, e me veio na cabeça Coreia. Em pouquíssimo tempo a Coreia do Sul saiu de uma posição muito aquém da posição do Brasil e hoje é identificada como uma das grandes potências em desenvolvimento de tecnologia, que acaba, e é lógico, devolvendo para a própria população do país. Como é que isso foi feito? Investimento pesado. É exatamente o caminho oposto que a gente está tomando aqui. E às vezes você encontra umas informações que são um absurdo. Um tempo atrás apareceu uma informação na mídia que era assim: mais de 90% das pesquisas no país são feitas pelas instituições privadas. Eu vou chamar um truco na hora com isso, gente. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. E, de novo, reforçando uma coisa que a Maria falou, não estou falando mal de uma instituição privada. Ela tem o seu papel e é extremamente importante dentro da estrutura de ensino do país. Mas convenhamos, existem ações e existem iniciativas que são inerentes ao público. O desenvolvimento de pesquisa, e vejam que desenvolvimento de pesquisa não significa necessariamente, num primeiro momento, retorno financeiro. Quem faz é poder público. Não adianta você imaginar que é num local privado que isso vai ser feito. E se isso favorece emprego, eu não tenho a menor dúvida que sim. Porque em um dado momento você pode pensar, aonde nós queremos chegar? Mas talvez a pergunta, até mais importante, seja como nós vamos chegar lá. E como nós vamos chegar lá, tem que ter o papel da educação, tem que ter o papel da inovação,
tem que ter o papel da tecnologia. E é essa a situação que nós temos hoje. Então, a resposta é sim, com certeza promove a geração. E eu não digo só a geração em número, mas a geração em qualidade, que é uma coisa que a gente tem que procurar. Não adianta apenas gerar o número, é claro que isso também satisfaz de alguma maneira, mas é gerar em qualidade de vida. Essa que é a situação que a gente tem que centrar fogo. Vou só botar o tempo aqui. Vou falar agora. Por favor. Bom, gente, agora eu vou fazer uma fala mais no sentido, né, da visão dos estudantes, né, que estão dentro das universidades, em perspectiva com o cenário que a gente tem hoje, dos ataques às universidades e o que isso significa, né. A universidade é onde é produzido, como o Wagner falou, mais de 90% da pesquisa do nosso país. E aqui são onde são formados os cientistas que vão pensar os problemas do nosso povo e vão pensar como melhorar a vida, né? É para isso que serve a pesquisa dentro da universidade. É para a gente pensar os problemas que a gente tem em relação ao saneamento básico, que não chega em muitos lugares do nosso país. É pensar os problemas de trânsito que a gente enfrenta, toda essa logística que faz a gente, né, se desgastar ainda mais para ir para o trabalho. É pensar em soluções em muitas áreas da saúde, muitas doenças que ainda não têm cura ou que ainda precisam de muito avanço. Então, a universidade, ela tem esse papel de pensar os nossos problemas e resolver os nossos problemas. E eu acho que, a partir daí, a gente consegue entender muito o porquê das universidades privadas não cumprirem esse papel, né? Hoje, as grandes empresas que têm as universidades privadas, como a Croton, o único objetivo dessas empresas é lucrar ainda mais em cima do povo e lucrar ainda mais em cima da nossa educação. Então, eles não estão comprometidos com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento tecnológico, com a melhoria das nossas condições de trabalho, com a melhoria de condição de vida do povo mesmo. Então, a universidade pública é esse espaço onde a gente investe para a melhoria do desenvolvimento tecnológico e de novas tecnologias, tanto para facilitar a nossa vida, quanto para melhorar e chegar aonde ainda, por exemplo, não existe saneamento básico e a gente tem que pensar nessas regiões. Então, nesse sentido, a gente não pode se iludir e achar que a saída é realmente a privatização das nossas universidades. Porque, tem muito isso, né? Se não está dando certo, então privatiza. E isso é totalmente o oposto, porque quem quer privatizar é porque quer lucrar. E quem quer lucrar não está pensando no nosso bem, não está pensando no nosso desenvolvimento, nem na nossa vida. Então, investir nas universidades públicas e na educação pública é sim investir no desenvolvimento do nosso país. Porque é só dessa forma, através das universidades, que a gente consegue avançar. Então, é fundamental que a gente tenha um espaço que é comprometido com o povo. E a gente só vai ter esse espaço se o povo estiver aqui dentro, né? Então, a gente viu que o cenário mudou muito dentro das universidades. A maior parte dos estudantes das universidades públicas são estudantes de baixa renda. E coisa que a gente não se imaginava, por exemplo, há 10 anos atrás dentro das universidades. A gente vê uma maior quantidade de mulheres ingressando na universidade, de negros e negras. Agora aqui na Universidade Federal da ABC a gente tem as cotas trans, então a gente tem uma diversidade muito grande e são essas pessoas que vão pensar a política para essas pessoas. Então, a partir do momento que a gente, como a professora colocou, as mulheres dentro da universidade, a gente tem as mulheres pensando política para as mulheres, a gente tem os negros e negras pensando no problema dos negros e negras, a gente tem a periferia pensando nos problemas da periferia. E é isso, assim, e nesse sentido, então, é ampliar não só o investimento na universidade em si, mas também nas políticas de permanência desses estudantes. Porque aí a gente chega na universidade e não tem como permanecer aqui dentro, que é a realidade de muitos estudantes. Falta bolsa, a gente não tem, as bolsas são poucas e devido ao investimento nas universidades, a gente não tem como se manter aqui dentro, tem que recorrer, aí tem que trabalhar. Aí quem trabalha não consegue fazer pesquisa, porque daí não tem tempo, porque a bolsa de pesquisa também é baixa. Então, como que você vai se dedicar à pesquisa, a pensar melhoria, se você também não consegue permanecer e ficar aqui dentro, se você tem que trabalhar e mora longe, demora 2 horas, vamos concorrer aí com a banda lá fora. Enfim, então, é que hoje no Brasil, né, da onde vem então essa precarização? Gente, a galera do fundo tá me escutando, mesmo com a música de fundo? Tá dando certo? Valeu.
Então, o porquê, né, dessa falta de investimento? Se investir em universidade é tão bom, traz tanto desenvolvimento para o nosso povo, traz tanta tecnologia para o nosso país, por que não investe, né? Hoje a gente tem um Estado que está aí simplesmente para atender às demandas do capital estrangeiro. E hoje o Banco Mundial, inclusive, se posiciona dizendo que as universidades têm sim que ser privatizadas e que esse é o caminho porque as universidades dão muito gasto, né? Eles adoram falar que a universidade é gasto. E é gasto porque tudo que a gente pesquisa e produz é a longo prazo. Você não vai resolver o problema, por exemplo, de saneamento básico do dia para a noite. Hoje estamos com o problema de saneamento no bairro, amanhã todos os bairros têm saneamento básico. Não é assim que funciona. É um investimento a longo prazo, é um investimento para o nosso país. E, então, o Estado, né, sendo refém da economia, do Banco Mundial e da capitalização mundial, acaba se colocando nessa posição. E com isso vem os cortes do governo Bolsonaro. Depois dessa posição do Banco Mundial, Bolsonaro congela 30% das verbas das universidades. Isso é um profundo ataque à existência desses espaços, né? E com isso, eu lembro, na época que saiu, logo saíram também as ações das universidades privadas que dispararam. E isso é reflexo do projeto de privatização em curso no nosso país, da nossa educação e da nossa saúde. Então, e com isso também faz com que a gente fique dependente de tecnologia estrangeira. Então, com todos esses aspectos, né, a gente faz o Brasil caminhar cada vez mais para a dependência do estrangeiro. Então, de tecnologia, do Banco Mundial, do capital estrangeiro. E não é isso que a gente quer para o nosso país, né? A gente quer um país soberano, um país que o povo consiga emprego. São quase 15 milhões de desempregados e quase 30 milhões de pessoas que já desistiram de procurar emprego. Então, é esse o cenário que a gente tem hoje e isso é reflexo das políticas que vêm sendo adotadas. No início do ano, em relação à pesquisa, foi destinado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 4 bilhões para investimentos em projetos de ciência e tecnologia, inovação e comunicações, que foi o mesmo valor de 2018, que foi o ano que muitos projetos quase fecharam, que não conseguiram concluir o ano por falta de verba. Então não houve o aumento e agora a gente vê as bolsas também da CNPq e da CAPES, que são agências de fomento, também diminuindo. Ontem tivemos informe, né, de bolsas cortadas aqui na universidade e também a nível nacional. A gente também tem o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o programa que forma os professores com risco de não conseguir chegar até o final do ano. Então, é nesse cenário que a pesquisa do nosso país está, sendo cada vez mais ameaçada, tendo cada vez menos investimento, com uma tentativa de deixar, de fato, o nosso país dependente da tecnologia estrangeira. É por isso que eu gosto da UFABC, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é um debate aqui, é uma banda no fundo, acontece. E eu acho que é importante a gente analisar também, né, que durante o governo Temer, após o golpe, logo que teve o golpe, ele aprovou a emenda constitucional 95, que congela os investimentos em saúde e educação. E isso foi um baque muito grande para o desenvolvimento do nosso país, porque com isso você não consegue ampliar e nem garantir com que tenham as universidades públicas, a educação pública no geral, e também o Sistema Único de Saúde. Então, tudo isso faz parte do pacote de privatizações que a gente vê em curso no nosso país. E uma coisa que acontece muito assim, na área da pesquisa é o tratamento comercial das pesquisas, né? Os estudantes, principalmente de pós, eles são exprimidos para fazer a pesquisa mais rápido, porque o que vale é você publicar mais em maior quantidade e nas revistas, e para você ter prestígio, você tem que publicar nas revistas internacionais. E para você publicar nas revistas internacionais, você tem que pagar. Só que depois, para a universidade, para o governo, né, para o Brasil, ter acesso a essas pesquisas, você tem que pagar para a revista. Então, você paga para expor seu projeto para divulgar a sua pesquisa, e aí você tem que pagar para depois o povo ter acesso. Então, a gente vê a comercialização também da pesquisa feita no nosso país. Então, é preciso mudar essa lógica, né, para que a gente
consiga não medir em quantidade de pesquisa, mas sim nas qualidades das pesquisas, em quem a gente está pensando, no nosso público-alvo, a vida de quem que a gente quer melhorar. Então, é isso, né? Na pesquisa, a população brasileira paga para produzir o trabalho, então os custos de material, reagentes químicos, salário dos professores, a bolsa, aí paga para publicar o trabalho na revista internacional, que com isso arrecada milhões, aí depois paga para os estudantes terem acesso a ele. Então, é uma lógica que, né, na prática não faz muito sentido no ponto de vista de soberania nacional e de acesso à pesquisa. Eu acho que é muito disso, assim. Só lendo aqui a conclusão. É isso. E aí eu acho que a reflexão que fica, assim, é a gente entender o papel que a universidade cumpre. Então, fazendo o resgate da Universidade Federal do ABC, ela é uma conquista da luta dos trabalhadores aqui da região do ABC, né? Porque essa região é fruto de muita luta, muitos trabalhadores metalúrgicos que não tinham acesso à universidade. E depois de muita luta conseguiram a Universidade Federal do ABC. Eu acho que é um grande orgulho que exista essa universidade aqui, que ela seja ponto de resistência, né? Uma universidade nova, com uma boa estrutura. E eu acho que a gente tem que entender o papel da universidade, porque é isso, a gente está inserido na região do ABC, então a Universidade Federal do ABC tem um compromisso de pensar políticas, pensar tecnologias e desenvolver pesquisas para a região do ABC paulista. Então, como melhorar a nossa vida aqui? A gente sabe, por exemplo, a gente faz trabalho lá no Montanhão, bairro lá de São Bernardo. Quantos problemas existem naquele bairro que existem em muitos outros bairros? Ou pensar também nos problemas de saúde que o nosso povo tem e como melhorar esses problemas. Então, eu acho que é nessa lógica que a gente tem que entender a universidade e se colocar na luta, né? Porque o momento que a gente vive de privatização do nosso ensino público, também da saúde no nosso país, é importante que a gente se coloque em luta e entenda o nosso papel fundamental enquanto agente transformador dessa realidade. Porque não vai ser ninguém além da gente para lutar pelos nossos direitos, porque não é banqueiro, não é os grandes empresários que estão preocupados se a gente tem ou não tem o que comer, se a gente vai chegar em casa hoje não, se vai conseguir pegar o último ônibus de volta para casa, se vai estar exausto de vir para a universidade estudar, ter que trabalhar, não saber como que vai ser o dia de amanhã. Então não são essas pessoas que estão preocupadas em transformar nossa realidade, e sim as pessoas que estão aqui hoje principalmente, né, que têm essa consciência e sabem do seu papel. Então, no dia 12 de julho, né, vai ter, de 10 a 14, vai ter o Congresso da União Nacional dos Estudantes, e no dia 12 vai ser um dia nacional de mobilizações, e inclusive as centrais sindicais aderiram a essa data. Então, dia 12 de julho vai ser um grande dia para o nosso país também, de grandes mobilizações. Convido a todos a participarem dos atos que irão ocorrer, de todas as mobilizações, porque é nosso papel mudar essa realidade, garantir que os nossos filhos e a gente tenha direito à educação, tenha direito à saúde e uma vida digna, né? Porque a gente aposta que ninguém está aqui para querer ficar dando dinheiro para os outros. Então, eu acho que a gente tem que se botar nesse papel. Dia 12 de julho, então, vamos de novo para as ruas, vamos ocupar todos esses espaços e garantir que a gente tenha um futuro digno, que a juventude tenha um futuro, um futuro, né, a se esperar, porque é isso, a juventude está abandonada com essa reforma da Previdência, querendo acabar ainda mais com o nosso sonho, contribuir durante 40 anos. E aí eu acho que é papel de todos a gente se botar na luta em defesa da educação, em defesa dos nossos direitos e da nossa Previdência. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todos aqui presentes, e dia 12 de julho é dia de luta também. É isso. Agora eu vou passar a palavra para o Aroaldo. Primeiro, boa noite a todos e todas. Eu sei que todo mundo gostaria de estar ali do lado. Então, mas aproveitando aqui que nós estamos com fundo musical, fazer uma propaganda. No dia 13 de julho, às 14 horas, o sindicato, né, vai promover um festival de rock. Então, dia 13 de julho, às 14 horas, lá no sindicato,
lá em São Bernardo, Ferrazópolis, Rua João Basso, 231. Então vai estar lá Garotos Podres, Statues on Fire, ó, Trio de Ferro, versus Maré, é isso? Mare, versus Mare, Caffeine Blues e Take Two. Então, todo mundo convidado, aproveitando aí o fundo musical. Aqui até por causa aqui das perguntas que teve, antes de entrar na apresentação em si, a gente tem discutido muito, no último período, sobre a reforma da Previdência. Aqui na universidade, vocês discutiram muito sobre educação. E o que é a reforma da Previdência? O que é a educação nesse momento, esse debate? É corte. É corte de investimento, é corte no orçamento. Porque todos os debates que a gente for fazer sobre o Brasil nesse momento, tem um problema original. É por isso que antes da apresentação, queria aqui mostrar e falar para todo mundo. Qual que é o problema original do Brasil? O problema está aqui no orçamento. Esse é o orçamento federal que foi executado ano passado. O governo coloca que o grande problema, e para fazer a reforma da Previdência, é a Previdência Social. A Previdência Social, ano passado, foi 24% do orçamento do governo federal. A educação, deixa eu achar aqui a educação. A educação está aqui, ó. A educação foi 3,62% do orçamento. Agora, o que é esse amarelo aqui? É o pagamento de juro da dívida pública. Então, o grande problema do Brasil é que a maior parte, metade da arrecadação do Brasil, metade de tudo que a gente paga nesse Brasil, vai para especulador que vive da dívida pública brasileira. É isso. Recentemente, a gente teve um debate com o economista da Unicamp. Aí ele falou que o Brasil é um dos países do mundo que mais cria bilionário nesse momento. Aí a gente falou, estamos em crise. Faz 5 anos que a gente está em crise, e como a gente é um dos países do mundo que mais cria bilionário? Por quê? Vamos pegar o empresário, foi isso que ele citou. O empresário acumula R$1 bilhão. Sabe o que ele faz? Ele fecha a fábrica dele, ele para de produzir, ele para de empregar, porque com R$1 bilhão ele compra título da dívida pública, e sabe qual a remuneração dele? R$137 mil. Mas R$137 mil por dia. Esse é o problema do Brasil. O cara lá não quer empregar mais ninguém, não quer produzir, não quer criar ciência, não quer criar desenvolvimento, bota lá na especulação e ganha R$137 mil por dia. Então o problema do Brasil e de todos os debates que a gente vai fazer, está aqui. É o que a gente está fazendo com o dinheiro do país. Mas vamos entrar na apresentação que a gente veio debater aqui hoje. Então, a ideia, falar do papel da educação no processo tecnológico, nesse momento que a gente vive, mas os professores aqui falaram muito bem, são da área da educação. Então, falar um pouco dos nossos desafios. O que está colocado para a gente nesse momento? E enquanto trabalhadores, e aqui tem diversos trabalhadores, metalúrgicos inclusive, a gente tem diversas preocupações, desde
né, o que de fato, o que debater de tecnologia, como fazer inovação, o pensar a política pública, como vão ser os investimentos, né, como vai ser feitas as pesquisas no Brasil, o que vai ser da indústria brasileira nesse momento tecnológico, como os trabalhadores vão fazer os seus acordos coletivos nessa mudança de paradigma tecnológico. E a gente colocou todas essas palavras aqui, mas no centro a gente tem que proteger os trabalhadores e trabalhadoras. Então a nossa maior preocupação é discutir a vida dos trabalhadores e trabalhadoras nesse momento, né, de mudança tecnológica. Pode passar, eu nem sei onde eu deixei o negócio. Pode passar, indústria brasileira. Aqui, só para mostrar aqui para o pessoal, as maiores economias industriais do mundo. Só pega aqui, ó, a escala de 0 a 30. Isso é a participação da indústria no mundo. O Brasil está em nono lugar. Mas vamos olhar aqui, ó. A China detém 30% da indústria do mundo. Então, 1/3 de tudo que se produz está lá na China. Depois, aqui, ó, 20%, Estados Unidos. Japão em terceiro, Alemanha. Brasil em nono lugar, 1,8%. E está no lugar, está entre os 10 mais, hein? Mais 1,8%. Então aqui a gente já começa a discutir a paridade. Que em todo lugar que a gente vai debater, e a gente escuta algum intelectual falando sobre desenvolvimento, né, sobre como o país avançar, todo mundo considera que um país do tamanho do Brasil, com a quantidade populacional que o Brasil tem, só vai conseguir se desenvolver se tiver uma indústria forte. A gente não consegue desenvolver o Brasil só na base agrária. A gente não consegue desenvolver o Brasil pensando só no setor de serviços. A gente não consegue desenvolver o Brasil pensando só no setor de comércio. A dimensão e a população que o Brasil tem, se não pensar e não tiver indústria forte, ele não vai se desenvolver. E aqui, a gente mostrar então a participação da indústria no Brasil. Esse gráfico é desde 47 até hoje. A gente já chegou numa posição de quase metade da economia brasileira ser indústria. Hoje, a gente amarga aqui os 21% do PIB brasileiro. E se a gente for estratificar os tipos de indústria, que é a indústria de transformação, né, que produz os bens, né, porque a gente tem a indústria extrativista, da construção civil, mas pegar só a indústria de transformação é 14% do PIB brasileiro. E aqui, um número para o pessoal também ter clareza, isso aqui é a exportação brasileira. O que o Brasil manda para fora. O que a gente faz aqui em solo brasileiro e a gente manda para outros países. Isso aqui é o valor absoluto em bilhões de dólares. Então, 3,5 bi, 3,6 produtos de alta tecnologia. Ah, está aqui, ó. Tá vendo? Tecnologia. Então aqui, ó, alta tecnologia. 3%, quase 4% na participação das exportações. Produtos de média, né, tecnologia, média baixa, mas o número que impressiona para a gente ficar aqui na cabeça. O que a gente exporta? Produtos não industriais. 38 bi.
Então compara que o próximo nós vamos comparar com o que a gente importa. Aqui é o que a gente exporta. A gente importa 3,6 bi de alta tecnologia e exporta 38,5 bi de não industriais. Agricultura, pecuária, extração, petróleo e gás. Aqui é a extração do petróleo, não é nem o petróleo 10, já, você está acelerado esse aí. Então, a gente só manda produto primário, produto bruto. 41%, o Arley está lembrando bem aqui, que dá 41% de tudo que a gente exporta, né? Pode segurar. É produto primário. Agora o que a gente importa? Olha lá. Produto, a gente exporta os 34, 39, produto não industrial. E importa 7. A gente exporta alta tecnologia, 3. E importa 12,5. Aqui, e somado com produto de média e alta tecnologia. Somado com produto de média e baixa tecnologia. Então mostra aqui já qual a situação da nossa indústria, da nossa economia. Aqui, só para a gente também perceber, né, falando da indústria, porque aqui é um gráfico do emprego formal no Brasil, né, lá no ano 2000, 26 milhões de trabalhadores formais. O pico foi aqui em 2014 com 49 milhões de trabalhadores formais. Mas olha a indústria aqui. No ano 2000, 4 milhões e 800. Chegamos a 8 milhões e 100. Agora nós estamos com 7 milhões e 100. Então nós estamos na decrescente. Então nós estamos perdendo emprego industrial. Quem é o emprego industrial? É o emprego que na sua média, né, o salário é maior, tem mais proteção social e que a característica dele está mais envolvido em pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou o resultado do trabalho dele vem da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse ranking aqui não dá para enxergar, mas isso aqui quem fez foi a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Isso é um ranking que a CNI usa para comparar os países do mundo. Em alguns temas, compara Argentina, Austrália, Canadá, Chile, China, Colômbia, Espanha, Indonésia, Índia, Coreia, México, Peru, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, África e Brasil. Que a CNI compara que esses países estão quase na mesma posição. Aí o que eles classificam? Custo da mão de obra, disponibilidade do capital, infraestrutura, tributo, ambiente macroeconômico, estrutura produtiva, ambiente de negócios, educação, tecnologia e inovação. E esse daqui é a posição do Brasil. O Brasil está em vermelho em quase tudo, certo? Está amarelo ali, ó, quase para o vermelho na educação, na estrutura produtiva. Está aqui no amarelo na metade, tecnologia e inovação. A única coisa que o Brasil é verde é no custo da mão de obra. Então, no estudo da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, no Brasil, o custo da mão de obra é uma vantagem competitiva. Então, não é os trabalhadores, não é o custo do trabalho que faz eles perderem competição. Estudo da CNI. E aqui, só um pouco entrando no tema, o que está acontecendo, né, no mundo afora, nessa disputa tecnológica, no investimento em educação, no investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação.
pegar a Alemanha. A Alemanha anunciou, e o debate aqui para dentro da universidade, o papel da universidade pública, e falando dos cortes na educação nesse momento, a Alemanha anunciou 160 bilhões de euros em universidades e centros de pesquisas. 41 bilhões só foi na melhoria de infraestrutura das universidades e na contratação de novos professores, 41 bilhões de euros. E 120 bilhões nos centros de pesquisas, né, que são famosos, inclusive, o Max Planck e o Fraunhofer, que algumas pessoas já devem ter ouvido falar. Então, é isso que a Alemanha está fazendo, investindo na educação. Para quê? Para ela vender a marca que ela criou da indústria 4.0. Porque o nome Indústria 4.0 foi criado na Alemanha, já foi falado aqui. E a Alemanha investe em se vender a própria marca, em vender o país. E eles querem, e já são, e querem aprofundar, ser o maior fornecedor de máquinas para a produção no mundo. E a gente já percebe isso. E a cada dia eles aprofundam mais. Nos Estados Unidos, eles anunciaram 60%, 60% das universidades e dos institutos de pesquisas são financiados com recurso público. Então é importante isso aqui, no paraíso liberal, no paraíso do privado, 60% é recurso público. E o governo projeta um gasto para esse ano de 4,4 bilhões de dólares nas universidades, nos centros de pesquisas. E os Estados Unidos é o líder de patentes no mundo. E é o que mais investe em indústria 4.0, que aqui eu já vou mostrar um pouco. Os Estados Unidos, ainda sob o governo do Barack Obama, eles criaram institutos de pesquisas federais ligados diretamente à Casa Branca para desenvolver tudo acerca da indústria 4.0, pesquisa e inovação, tudo acerca da manufatura avançada. Então criou o Instituto de Inovação de Manufatura Aditiva, criou o Instituto de Design e Manufatura Digital, criou os semicondutores, e todos os institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação respondem direto para o presidente. Para quê? Para ter mais autonomia, para ter mais agilidade e para ter mais dinheiro. Governo japonês, isso aqui é importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. O que o Bolsonaro aí está fazendo agora, em cortar investimento das áreas de ciências humanas, porque tem que ser algo mais direto, porque tem que ser algo que dê retorno mais rápido, o governo japonês fez em 2015. E eles acabaram de rever isso. O governo japonês em 2015 também falou, vou aplicar o dinheiro onde tem o retorno mais rápido. E eles estão revendo. Isso aqui é uma declaração da Federação das Indústrias Japonesas. Olha o que eles falaram. Estudantes universitários devem adquirir um entendimento especializado no seu campo de conhecimento, de forma igualmente importante, cultivar o entendimento da diversidade social e cultural através de aprendizados e experiências de diferentes tipos. Então, todas as ciências são importantes de forma igual, não somente a ciência exata ou a ciência biológica, todas as ciências compõem o ser humano, que é isso aqui que eles estão falando. E o governo japonês está se destacando nos investimentos em inteligência artificial,
quem já viu diversos documentários aí sobre pesquisa, inovação, desenvolvimento, né? É só olhar o que vem do Japão, né? Vem inteligência artificial. A China, nem vou falar aqui muito que o governo chinês está investindo 500 bilhões de dólares em educação, mas vou falar aqui, o que a China tem nesse momento? Só vocês acompanharem ali, ó. A China tem 1.700 institutos públicos de pesquisa. 1.700 institutos públicos de pesquisa. 2.500 instituições de ensino superior. 489 laboratórios nacionais. 359 centros de pesquisa para engenharia tecnológica. 168 parques industriais de ciência e tecnologia. 91 mil empresas de alta tecnologia, 3.255 incubadoras, 4.300 quase espaços de coworking para 133 mil startups e 2.400 centros de pesquisas. É com esses caras que a gente tem que competir. E eles estão lá com 30% da produção mundial, não é à toa, é por causa disso aqui. Só passando e agilizando. Só agilizando aqui. Quando foi gasto pelas empresas, né, no Brasil, a gente tem o número até 2016 em pesquisa e desenvolvimento, comparado ao PIB. No Brasil, 0,57% comparado ao PIB, porcentagem do PIB, as empresas gastaram em pesquisa e desenvolvimento. Você pega a Coreia, que foi citada aqui pelo professor, 3,19. Você pega Japão, 2,45. Alemanha, 1,91. Isso aqui, as empresas. Ixi, pulei um. Perdeu, porque tinha do governo também. Não, aqui, ó, do governo. Quanto o governo investiu em relação ao PIB em pesquisa e desenvolvimento? 0,66. A Coreia, 0,96. Mas pega lá, a Coreia era algo semelhante ao Brasil. Dobrou o investimento. O Japão, cadê o Japão? E aqui lembrando, porque falar em PIB, é bom lembrar que a base é diferente, né? O nosso PIB lá, né, é bem diferente do PIB japonês, bem diferente do PIB alemão, bem diferente, e desconfigurou aqui a apresentação um pouco, mas vamos voltar aqui rapidinho. E o Brasil? O Brasil investe 6%, mas o número do ano passado é 3,4% do orçamento, mas aqui é 6% do PIB em educação. Mas só alguns números importantes, comparado com a OCDE, que o Brasil está fazendo propaganda que está entrando aí na OCDE. Mas só pegar aqui, o Brasil investe, se for pegar o setor químico, né, só vou pegar alguns números aqui, e depois voltar nesse aqui. Setor químico investe 8%, né? E a média dos países da OCDE é 6,5%. E por que eu já peguei aqui o setor químico? Porque é motivado pelo poder público. É só pegar o caso da Braskem aqui, que querem privatizar agora. Né? Quando criaram a lógica dos competidores nacionais, eram para ter empresas para concorrer com as empresas internacionais. Então, parceria público-privado. Então, cresceu o investimento. E só tentar e passar aqui rápido, setor automotivo, automobilístico. Se a gente for fazer o recorte aqui do ABC, tem uma presença muito forte na indústria automobilística. Então, as empresas investem 6%. E os países da OCDE, 15%. E esses 6% aqui é muito de política pública, porque
governos Lula e Dilma criaram política industrial para o setor automotivo, que a contrapartida era investimento em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que aumentou esse número. Só um número importante, esse número aqui é do Ministério da Fazenda. Aqui é algumas áreas, quanto fatura no Brasil e quanto paga de impostos. Setor automotivo no ano de 2015 pagou 169, faturou 169 bi e pagou em impostos para o Brasil, deu retorno para o Brasil 45. As áreas de ciência e tecnologia faturaram 142 bi e pagaram de impostos 31. E aqui só para chamar a atenção, a agricultura, o agronegócio, faturou em 2015 546 bi e arrecadou e pagou de imposto 6,8. E é para esse modelo que a gente está aí no Brasil, para a agricultura. E aqui em número absoluto, porque lá foi em porcentagem do PIB aqueles números. Quanto nós estamos investindo em pesquisa e desenvolvimento? Brasil, 2016, 40 bi. China, 451. Estados Unidos, 511 bi. Alemanha, 118. Japão, 168. É com esses que a gente está competindo. E aqui é só investimento em inovação, não pesquisa, não é pesquisa e desenvolvimento. Aqui é só inovação. Alemanha 105 bi, Estados Unidos 533, Japão 140, China 279. E o Brasil foi 14 bi de reais. Aqui está em dólar. O Brasil investiu 40 bi em inovação em reais. E passar aqui Coreia do Sul, ia citar um pouco da Índia. Mas aqui outro número, acho que aqui para a universidade, para a gente ter de extrema importância. Isso aqui é pedido de patente no mundo. O Brasil, em 2017, é o número mais atualizado que a gente tinha. 892 patentes. Foi concedido a 374. O Brasil pediu quase 900 patentes. A Alemanha, 30 mil. A China, 29 mil. França, 12 mil. Japão, quase 90 mil. Estados Unidos, 300 mil pedidos de patente. 300 mil pedidos e a gente 800. Em TI, que tudo tem a ver com a indústria 4.0, TI, tecnologia da informação. O Brasil, 121 pedidos. China, 15 mil. Estados Unidos, 22 mil. Japão, 16 mil. Estamos fora do mundo. Isso aqui é o ranking de países, na inovação no mundo. O Brasil está em 45º lugar. Já estou acabando. E aqui só um gráfico para eu concluir. Isso aqui é o recorte da indústria no Brasil. Onde estão os trabalhadores na indústria? Aqui eu falei, os trabalhadores da indústria, na sua média, os que têm mais proteção social, têm um salário maior. Mas os trabalhadores que estão diretos envolvidos em pesquisa, desenvolvimento e engenharia, a gente pegar o setor metal mecânico no Brasil, não é 9%. Isso porque nós estamos colocando engenharia. Engenharia quer dizer que não está fazendo inovação. Porque a gente tem engenheiro de diversos tipos, o próprio engenheiro não está desenvolvendo nada para inovação. Então é 9%. Se isolar as montadoras, que são top da cadeia, é 11%. Então os trabalhadores do Brasil não estão também na área de pesquisa e desenvolvimento. E aqui, só para concluir, a gente tem diversos desafios. A gente tem que estudar e discutir muito o que são essas mudanças em curso, o que vai ser produzido, a forma que vai ser produzido, com qual material que vai ser produzido. A gente, enquanto trabalhador, sindicato, nós vamos ter que discutir muito com a sociedade como a gente vai pautar
e quais vão ser as nossas intervenções, quais serão as nossas prioridades para discutir, como serão as nossas negociações coletivas, como vai ser a proteção social dos trabalhadores. E a gente vive, como foi citado aqui, e eu não vou, tinha mais alguns slides para frente, né, mas encerrar por aqui, já estourei o tempo, mas como a gente vai discutir de fato, no momento que a gente está vivenciando, de total flexibilização dos direitos dos trabalhadores, de retirada de investimentos na educação, de fim da perspectiva de futuro dos trabalhadores com a reforma da Previdência. Então, como os trabalhadores e trabalhadoras e a sociedade de forma geral vão conseguir entrar de fato nesse novo mundo, com essas novas tecnologias, se o básico está sendo tirado nesse momento. Então a gente vai ter que fazer uma resistência primeiro sobre o que manter, como conseguir avançar nos direitos básicos e fundamentais, e sem esquecer de discutir o que é o futuro, né, e que a gente precisa colocar o Brasil de fato no futuro. Porque, como eu falei, se o Brasil depender somente da agricultura, nós vamos ser um país miserável. Obrigado, pessoal, e desculpa por alongar aí. Gente, eu só vou dar uma baixadinha no som, porque já passaram das 7 e aí as aulas já começaram. Então eu vou dar só uma baixadinha no som, para a gente não atrapalhar também as aulas que estão acontecendo. Deixa eu ver, eu não sei onde abaixa aqui, Jesus. Aqui. Abaixou? Não sei, está baixando? Não está baixando. Esse não é, então. Qual que será que é do som? Som, 1, 2, 3. Pode falar. Alô, alô, não é. Nesse daí também não é, não. Problemas técnicos, pessoas que não sabem mexer com o som. Não é aqui, não. Tá baixando? Não. Tem algum botão na lateral? Alô, alô, ei. Som. Eu acho que tinha que ser aqui, não é não? Mas por que não tá baixando? Não é não, ó. Não tá abaixando. Alô, alô, alô. Ih, abaixou. Aí, achou. Achou. Acho que tá bom. Gente, do fundo dá... Nossa, do fundo dá para escutar? Tá, fechou então. Então, por conta do horário já, de ter passado das 7, eu mostrei aqui a pergunta para os debatedores da mesa. Posso te mostrar também as relacionadas ao sindicato enquanto eles respondem. E aí, nas considerações finais, eles vão fazer um apanhado daquilo que foi perguntado, tá? Só para a gente agilizar. Então, queria passar primeiro para o Wagner começar falando. Tá, então eu vou colocar a pergunta que o Wagner vai responder. Primeiro, a pergunta da Rossana. Gostaria de saber se há alguma disciplina na graduação dos cursos da UFABC em que os alunos visitam fábricas da região para conhecer o que está sendo desenvolvido de tecnologia nas empresas. Então, essa é a primeira pergunta. E a outra é, por que não procurar universidades para o desenvolvimento de startups aplicáveis na indústria, inserindo novos procedimentos e metodologias voltadas à robótica e mecatrônica, como também empresas? Perguntas de Sol. É isso. Gente, é o seguinte, em relação aos alunos terem oportunidades de visitar indústrias, empresas da região e promover a interação com a universidade, não é somente, existem disciplinas que têm atividades específicas para isso, mas não é somente em relação a disciplinas, né? Todos os cursos de graduação têm a previsão de realização de estágios, quer sejam curriculares ou extracurriculares. E nesta situação é que a interação ocorre de maneira mais efetiva. Sem dúvida alguma, as visitas pontuais são importantes, elas acontecem em disciplinas dos cursos,
mas a situação de você promover a realização de estágio pelos estudantes, eu acho que é mais efetiva do que a própria visita, porque é uma vivência por um período bem maior. Então, eu acho que esse que seria um foco principal nessa situação. A outra, em relação a startups, é uma coisa que eu deixei de falar logo no início. Nós temos uma agência de inovação aqui na universidade. Uma das ações que estão sendo fomentadas pela agência de inovação é ter a possibilidade de receber startups na própria instituição. Nós já temos um espaço aqui no campus Santo André já definido para que essas startups possam, como o próprio nome diz, dar início às suas atividades e caminhar com as próprias pernas depois, e estamos programando um espaço semelhante a esse também em São Bernardo do Campo. Então, a proposta de você fomentar startups está na nossa mira e é uma incumbência da nossa agência de inovação. Então, sim, é uma possibilidade real que existe e, é claro, nós também, nesse caso, temos limitações, principalmente estruturais, para receber um número grande, ao mesmo tempo, de startups, mas o processo está em andamento, está em consolidação para o Campo Santo André e em iniciativa para o Campo de São Bernardo. Agora eu vou passar para a professora Carlotto. Tem uma pergunta que eu vou dividir em dois, que metade vai para a Carlotto e outra metade vai para o Aroaldo, mas a primeira é: tendo em vista essas mudanças no mercado industrial que vem ocorrendo já há algum tempo nos Estados Unidos, Japão e Alemanha como citados, em que patamar nós no Brasil nos encontramos? Pergunta do Danilo, trabalhador na Volks. E a outra... Era essa daqui, né? A outra é: no contexto onde o empresariado brasileiro não tem a cultura de investir em pesquisa e desenvolvimento, como seria possível trazer esses empresários para parcerias com a universidade para a geração de tecnologia? Pergunta do Gabriel, aluno de Engenharia de Energia. Bom, eu acho que a apresentação do Aroaldo foi mais detalhada no sentido... Eu apresentei a dinâmica geral e as disputas, e eu acho que ele trouxe vários dados que permitem com que a gente enxergue o tamanho do gap, né? Ou seja, o tamanho dessa distância, que é muito grande e que está crescendo, porque ainda, se a gente olhar os dados que ele apresentou em mais detalhes, esses dados são públicos, vocês podem olhar, vocês vão ver que nos anos 2000 e 2010, até mais ou menos 2015, os países em desenvolvimento estavam cortando gastos e nós ampliando os gastos. Então, a gente pode dizer que esse gap estava diminuindo. Mas, a partir de um determinado momento, esse gap aumenta, né? Então, a gente corta, que é o momento que nós estamos, isso que o Aroaldo apresentou, né? Ou seja, a gente está cortando gastos enquanto esses países estão aumentando. Então, eu diria que a distância está só aumentando caso a gente não reverta essa situação rápido. E isso tem a ver com a segunda pergunta colocada, em relação à cultura do empresariado. Eu diria que o problema é uma questão de cultura política mais ampla. A gente tem uma tarefa muito grande de discutir o projeto de desenvolvimento, né, do país e colocar, através dos números, através das análises, a importância de reverter essa tendência, tanto no empresariado, ou seja, acho que a gente tem que gastar mais em inovação, embora o empresariado age também de uma certa maneira racionalmente, porque o Aroaldo colocou no primeiro slide dele, né? Ou seja, a gente tem uma política macroeconômica que combina câmbio e juros, que é muito anti-industrial, né? E muito pró-financeira. Então, também o empresariado age segundo os incentivos que o Estado lhe dá. E o Estado não tem dado muito incentivos para o investimento na indústria e, particularmente, na inovação, porque é um investimento arriscado. Então, para que eu vou investir? Né, correr riscos de ter muitos ganhos, sim, com a atividade de inovação, mas correndo riscos se eu posso ter ganhos no setor financeiro. Então, eu acho que, no fundo, tudo depende de uma mudança da direção do nosso projeto de desenvolvimento, que está caminhando rumo ao abismo. Porque não tem outra metáfora para usar, não essa, porque a gente está cortando no momento que a gente devia investir. A gente não tem projeto algum para enfrentar os grandes problemas do país, então a situação está bastante complicada. Eu acho que espaços como esse permitem que
que a gente faça essa reflexão sobre a necessidade de uma mudança no projeto de desenvolvimento. É isso. Obrigada. Agora a pergunta que separei para eu responder, que é do Edglan, será que falei certo? Espero que sim. Se sem o investimento em conhecimento, a pesquisa e o desenvolvimento se afasta do nosso país e tende à desindustrialização, não cabe à União de Estudantes e Trabalhadores reivindicar mais investimentos para a educação pelo bem geral da população? Estou marcando? Pode marcar. Sobre esse tema, né, a gente já vem desenhando no último mês, né, uma série de manifestações e de atos e culminou, né, também na greve geral organizada pelas centrais sindicais e pelos sindicatos, nesse sentido de defender a soberania do nosso país, né? Nos dias 15 e 30 foram grandes manifestações, não só dos estudantes, mas também dos professores, né, em defesa da educação pública do nosso país. E agora, como eu disse, no dia 12, que vai ser esse dia de mobilização, a UNE puxou esse dia pelo fato da gente já estar em congresso em Brasília, né? Então fazer esse ato em Brasília, e as centrais sindicais agora aderiram ao dia 12 de julho também. Eu acho que mostra essa união entre estudantes e trabalhadores em defesa dos nossos direitos, né? Então já está acontecendo essas movimentações e essa luta em defesa da nossa educação, mas não só da educação, mas sim como todos esses direitos que estão sendo ameaçados, né? Então é muito importante, acho que esse espaço ele reflete bastante também a união entre estudantes e trabalhadores e a necessidade de se desenvolver e se aprofundar cada vez mais, para que a gente possa, de fato, conquistar os nossos direitos, garantir e não só também resistir, mas também avançar naquilo que a gente almeja, né? E comentando rapidamente sobre a pergunta sobre as empresas investirem em pesquisa... Quanto tempo eu tenho? Tá, eu queria comentar sobre o empresariado, né, que foi a pergunta para a professora, de trazer empresários, parceria com a universidade para geração de tecnologia. O problema de empresas investirem em pesquisa nas universidades é porque a tecnologia vai ficar para a empresa. Vai ficar para a empresa lucrar mais. E não é esse o fato que vai fazer com que o nosso país se desenvolva, porque a partir do momento que a empresa paga a pesquisa, ela fica com a pesquisa para ela e não vai reverter nisso num crescimento, num ganho nacional de toda a classe trabalhadora, nem na melhoria da nossa condição de vida. Então, eu não enxergo como as empresas investirem em pesquisa resolva o problema que a gente tem hoje de desenvolvimento e pesquisa no nosso país. Então, isso, fica o convite a todos a continuarem nessa luta, continuarem nesses espaços de debate, que eu acho que esse é o caminho, essa solução, é muita luta e muita resistência daqui para frente. Eu esqueço que eu tenho pessoa da mesa também. Agora eu vou passar para o Aroaldo fazer a conclusão, concluir, e a pergunta destinada a ele primeiro gostaria também de saber por parte do sindicato de que forma podemos não só dar garantia de emprego aos trabalhadores diante desse cenário, mas também gerar empregos na região, e como manter a renda e ainda valorizá-la dessa classe de trabalhadores com tantos ataques que vem sofrendo. Aí, eu acho que era essa pergunta, né? Caso você queira comentar outra, também fica à vontade. Tá fora. Acho que, só falar uma coisa anterior, né? Acho que o nosso problema no Brasil, e a gente precisa fazer esse debate e aprofundar, é um problema sobre que a gente, nesse momento, e em particular esse momento histórico, a gente está entregando toda a soberania brasileira para o capital estrangeiro. É a gente começar a numerar o que está acontecendo. Fora todo o corte no investimento na educação, o não investimento em pesquisa e desenvolvimento, nós estamos num debate tremendo sobre a maior empresa de pesquisa, né, que investe em pesquisa e desenvolvimento do Brasil, que é a Petrobras. O que estão fazendo com a Petrobras nesse momento? Estão fatiando, estão dividindo, vão vender diversas áreas da Petrobras, vão reduzir a Petrobras à exploração, a tirar o petróleo lá do pré-sal no fundo do mar e exportar, que é aquele número que a gente mostrou aqui, petróleo bruto.
Mas não é só a Petrobras que está sofrendo ataque. A Embraer não tinha nenhum problema. A empresa Embraer investia em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, uma empresa competitiva, dava lucro. O que aconteceu? Vendeu. Estão falando em vender a Embrapa. Quem não conhece a Embrapa é a empresa que desenvolve a pesquisa no campo. Uma maior área que o Brasil é competitivo, que é na agricultura, no agronegócio, é a Embrapa que desenvolve essa tecnologia. Querem vender, privatizar. Então, todas as áreas, né, que são ligadas à soberania nacional, nós estamos entregando. Entregamos lá a base de Alcântara, paramos de investir em diversas áreas da indústria de defesa brasileira, né, e esse governo gosta dos militares e gosta da área de defesa, fala muito, mas ele entende por defesa pôr arma na mão de alguns, porque não é todo mundo tem dinheiro para comprar arma, para se defender. Ele não pensa na soberania nacional enquanto defesa. Ele fala tanto das Forças Armadas, mas não desenvolve ou parou os projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento das Forças Armadas. Nós temos um problema da soberania, que nós precisamos discutir isso. E, nesse momento, diferente do que foi do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, que os grandes países, os países centrais, e aqui foi falado um pouco, né, que os países precisavam do resto do mundo para complementar a sua produção, para se reconstruir, ou para acumular mais capital. Nesse momento, os países centrais estão trazendo de volta para os seus países, para suas matrizes, as produções. Porque com esse investimento em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, dá uma capacidade produtiva tão grande para esses países, que eles não precisam mais dos outros países do mundo para produzir. E a gente vê aqui no Brasil. Como a gente garantiu investimento aqui na região do ABC em diversas empresas, e a gente perdeu diversas empresas aqui. Foi entrando no embate com as empresas, pautando as empresas, mobilizando os trabalhadores e fazendo acordo de investimento e prevendo o que são os novos produtos para esse novo mercado aqui no ABC. Porque as empresas não tinham interesse mais. As empresas não queriam, em sua grande parte, as multinacionais, estarem aqui nesse polo industrial, que é um polo antigo, que eles consideram, que os trabalhadores estão mais organizados, têm um salário um pouco maior, é um pouco só, e a gente viu ali que a própria CNI fala que o Brasil tem competitividade no salário. Então já tem uma pauta, e isso é fato, pequena parte, né, dos trabalhadores organizados, em discutir com as empresas como garantir as que estão aqui e como propiciar novos investimentos aqui. E a gente precisa aprofundar isso. Até pouco tempo atrás, com os governos Lula e Dilma, a gente tinha o poder público aliado nesse debate. Hoje nós não temos. Visto os grandes debates que a gente teve, visto o embate com a Ford que a gente teve recentemente, a gente não teve apoio nenhum dos governos locais, do governo federal, para dialogar da necessidade da Ford ficar. Só pensaram na lógica monetária, falar que poderiam vender, né? Ir para o mercado, discutir o que poderia fazer. Então nós temos um problema. Então o problema é de soberania nacional. Boa parte da nossa classe política e boa parte do nosso empresariado não gosta do Brasil, tem um sentimento mesmo de inferioridade e acha, e é subserviente nesse momento, principalmente aos Estados Unidos, né, e outras grandes potências no mundo. Então esse é o nosso grande problema. Porque quem está conduzindo a economia brasileira, ou quem está conduzindo a classe política brasileira, não quer o Brasil, prefere o que vem de fora.
porque até o agronegócio a gente vai perder se vender em Embrapa. Desculpa alongar de novo. Bom, gente, então a gente encerra hoje aqui esse debate, lembrando que esse debate ele faz parte de um ciclo de debates que vem sendo construído pelo sindicato, então esse é só mais um de vários ainda que vão acontecer. Espero estar presente em outros também, fica aí me convidando já para participar, deixando à disposição o DCE para que a gente possa continuar construindo. Agradecer todo mundo que veio aqui debater, as pessoas presentes, as pessoas que acompanharam também pela live do Facebook. Espero que a gente tenha mais espaços como esse, que a gente então continue em luta, continue lutando pelos nossos direitos, porque só através da luta a gente vai ser capaz de transformar a realidade. Então, vamos em defesa da nossa educação, vamos em defesa do nosso país, porque é isso, está em jogo a soberania nacional. Então, vamos com tudo, sem medo, porque a gente pode, a gente deve ser poder nesse país. É isso. Muito obrigada, boa noite.